A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor André Campos e esse é o canal Ensino Bíblico Cristão. Nesse canal, nós aumentamos o seu conhecimento através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas. Que você seja abençoado nesse canal. Desde já eu lhe peço uma coisa, que você venha curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações. Por um motivo, nós temos vídeos novos todos os dias e queremos lhe dar um conhecimento excelente para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo. Salmo de número 50, verso 1 diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Meus irmãos, chegamos aqui no Salmo 50 e ele vem falar da essência do culto a Deus. Só que ele traz duas formas proféticas para a gente. O Salmo 50, no verso 4 e no verso 5, ele vem falar algo profético para Israel. Diz assim: intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Aqui o salmista está pedindo para que o povo venha congregar, ou seja, venha aprender mais de Deus, venha colocar Deus em primeiro lugar e saber as maravilhas do Senhor. Ele faz um paralelo aqui entre o justo, que precisa saber algo da parte do Senhor, e aqueles que são ímpios, que já sabem muita coisa e mesmo assim não fazem da forma correta. Olha que interessante o 16. Salmo 50, verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Olha só, do que te serve você falar que é cristão, dizer que é de Deus e faz coisas que me aborrecem? Aí no 17 ele vai além: uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Ou seja, aquilo que eu dito como regra, tu não faz. E rejeita as coisas que eu coloco para que venha a ser praticada. E aí ele fala assim, dá um exemplo aqui o salmista no verso 18. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e os adúlteros te associais. Se tu vê um ladrão, você bate palma, não, esse é o certo. E comprases nele, e os adúlteros te associais, não, esse daí tá certinho, eu bato palma, eu sigo ele nas redes sociais, ele é uma pessoa boa. Aqui, o salmista ele não está falando para o ímpio, aquele de fora. Ele está falando para aquele que tem os preceitos do Senhor na mão e não faz da forma correta. É o chamado crente carnal, aquele a qual tem todas as características de cristão, mas o coração está um pouco afastado daquele que dá todas as coisas, daquele que tira a impureza do coração. E aí o salmista fala aqui de uma maneira que diferencia os dois, mostrando que tem o justo, que precisa de entendimento, e tem o ímpio, que já tem o entendimento, porém joga fora, entrando por um ouvido e saindo pelo outro, a lei do Senhor. E o coração estando afastado, o salmista ele
ele já começa o Salmo de número 51 falando de algo que ele vem buscar em Deus uma solução para um problema. O Salmo 51, verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aqui o Salmo 50, ele fala do ímpio, fazendo tudo ao contrário do que o salmista aqui no 51, ele vem falar acerca de se arrepender de algo que fez. E interessante, meus irmãos, é que o Salmo 51 é o mais profundo, um dos salmos que tem a maior profundidade de arrependimento que a gente acha na palavra de Deus. Uma das maiores profundidades de arrependimento que a gente acha na Bíblia. É um dos salmos penitenciais que a gente pode ver que há uma aproximação real entre o arrependimento, largar o pecado e a aproximação com Deus. Meus irmãos, a profundidade do pecado, se nós não cavarmos até a parte, acharmos a raiz do pecado para poder tirar das nossas vidas, a gente pode voltar a fazer, e o arrependimento real é aquele onde nós largamos o pecado e deixamos de praticá-lo. A profundidade do pecado, ela só é conquistada com o arrependimento sincero. Aquele arrependimento que vem da parte do Senhor, onde nós largamos aquilo a qual fazíamos outrora de errado. E esse arrependimento, ele ocorre quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós damos o passo real para o Senhor. E aí, meus irmãos, com o coração contrito e o espírito quebrantado, nós conseguimos nos aproximar de Deus. E o salmista, aqui ele estava com o coração contrito, com o coração bem apertado e o espírito totalmente quebrantado. E ele vem falar aqui no verso 10 do Salmo 51 assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Às vezes passamos por dificuldade, por situações que nos afastam do Senhor. E aí o salmista vem falar assim: olha, Senhor, cria, só Tu podes criar em mim, ó Deus, um coração puro, um coração onde não tem maldade, um coração onde pensa em fazer só as coisas para Ti. E renova, Senhor, dentro de mim. Por que ele pede renovação? Porque outrora ele estava na presença do Senhor de uma maneira que ele amava seus preceitos e fazia tudo a qual o Senhor pedia que ele viesse fazer. Aí vem a transgressão. E quando vem a transgressão, a gente tem que pedir: Senhor, nos renova. Senhor, tira essa transgressão de nós, renovando, trazendo novidade de vida, trazendo algo novamente como eu era. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito a qual não se abale com determinadas situações. Passe o que eu vier passar, ocorra o que ocorrer, e eu esteja aqui com um espírito inabalável, sem ser abalado pelas situações, os problemas, as dificuldades. Eu vou estar aqui inabalável. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus quer que você esteja, inabalável, com o coração ali apertado em Deus,
sem ter brecha nenhuma para que venha pensar em coisas maldosas, em coisas vãs. E o Espírito ali, ó, dando combustível para que a gente venha andar, caminhar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê paz, em nome de Jesus.